Bom dia, povo de Deus. Hoje, dia 22 de novembro de 2024. Gente, não reparem na minha cara cansada, no meu rosto cansado. Estou cansada mesmo. Porém, hoje eu vou começar o Evangelho explicado pelo fim, pela reflexão, tá? Há algumas horas eu estou aqui lendo, meditando, pedindo a Deus, Pai Todo-Poderoso, que vive nas alturas, para que algo de bom fosse inspirado. E depois de ler os textos, de hoje, que hoje nós temos Apocalipse, que todo mundo morre de medo, que é a leitura, Apocalipse 10, capítulo 8 ao versículo 11, e depois o Evangelho, capítulo 19, Evangelho de Lucas, São Lucas, capítulo 19, versículo 45 ao 48. Eu quero começar falando, minha gente, que Deus te capacita quando você ama a Ele, quando você crê nele, quando você crê no mundo espiritual e quando você acredita que pode fazer algo, pode deixar uma semente. Então, hoje eu vou começar o Evangelho do dia explicado pelo fim, porque muitos vêm aqui no vídeo e não assistem tudo. Acredito que não, porque falta paciência. Hoje falta paciência para tudo, para um WhatsApp, um áudio, um vídeo, ainda mais se for sobre Deus. Agora, se for Paola Oliveira, se for Cauã Raymond, tem tempo. Novela, seriado, mas não estou julgando ninguém não, mas essa é uma verdade. Sem mais delongas, acredito que Deus tenha inspirado esta palavra para que eu possa passar para aqueles que desejam ouvir. Então, se você tem interesse em prosseguir neste vídeo, você escute esta palavra antes de chegar nas explicações das leituras de hoje, tanto do Evangelho quanto a primeira leitura, que são extremamente importantes. Se você tem amor até por si mesmo, porque isso daí todo mundo tem, porque todo mundo é um egoísta, é muito egoísta, tá? Não estou generalizando, todo mundo tem algum egoísmo. Jesus já nos disse ontem, na leitura, que a família dele é aquele que é discípulo dele. Então, a reflexão, porque a reflexão sempre eu tento colocar ela para os dias atuais, Algumas reflexões que eu acho que eu considero interessantes, que considero relevantes, eu coloco junto com mais aquilo que eu desejo que Nosso Senhor inspire, para quem estiver vendo. Então, eu vou fazer para vocês uma reflexão, vou ler para vocês e vou perguntar algumas questões. Eu quero que você reflita, Eu quero que você reflita em primeiro lugar a Bíblia, tá? A Bíblia parece um crucifixo contra Satanás, Falou em Bíblia, já o povo assusta, não sabe, não conhece. Mas a Bíblia foi escrita só muito tempo depois da morte dos apóstolos, de todo aquele povo que viveu naquela época, muito depois, séculos depois. E a Bíblia é uma palavra viva, é uma palavra atual, que tem início, meio e fim. É igual uma novela, ela tem um início, um meio e um fim. Quem for sábio, que leia a Bíblia enquanto é tempo e procure, através do Espírito Santo, orientação para que você encontre respostas. Tá? Vamos começar então. Reflexão. Você já refletiu o seguinte? Os apóstolos, discípulos, todos os profetas que contribuíram para que fosse deixado a nós, a humanidade futura, o texto sagrado, pois nele está o princípio, o meio e o fim. Até onde foi revelado por João.
Nós sabemos até onde foi revelado por João, onde acaba o Evangelho de João é onde acaba a Bíblia. Toda a revelação que foi dada através dos profetas finaliza no apóstolo João, né, que ficou o único vivo deles. Vocês já se perguntaram, tá, que naquela época eles sabiam o que eles estavam fazendo? Será que eles sabiam o que iria ficar? Será que eles sabiam que ia acontecer de alguém escrever a Bíblia, de o nome deles ficar para a história até os dias atuais? Será que eles imaginaram isso? Ou será que eles esperaram por isso? Claro que não. Porque na cabeça deles, eles já tinham entendido aonde que está a glória, né, de seguir o Evangelho. E não é nesse mundo. Mas mesmo assim, Deus precisava, né? Deus precisava de que alguém escrevesse, deixasse. Porque o próprio Jesus não deixou, mas tinha pessoas que também estavam delegadas por Deus para isso, né? Mateus, Marcos e Lucas são evangelhos parecidos, como já tínhamos falado antes. Marcos e Lucas foram discípulos. Até confundi ontem, no vídeo de ontem, falei apóstolo. Mas o único apóstolo dos evangelhos sinóticos foi Mateus. E João, um evangelho completamente diferente, até porque a vivência dele foi diferente, né? Ele foi um profeta, além de ter sido um apóstolo de Jesus dos mais próximos, né? E aí eu pergunto para vocês, né? Vocês sabem, vocês lembram, né, da parábola das sementes? A parábola das sementes, ela quer dizer muita coisa. Eu vou falar para vocês, mas agora vou dizer outra coisa. Quando eles começaram, nem eles acreditaram, né, em Jesus. Precisou Jesus voltar e ficar com eles mais um tempo. E mesmo assim eles não reconheceram Jesus. E aí quando Jesus realmente ressuscitou e realmente eles viram a glória de Cristo, caiu a ficha deles, né, do que eles teriam que fazer, do sacrifício. Mas eles amavam Jesus. E eles também não, na época, João não sabia de nada das profecias, não sabia, eles sabiam do antigo, da Torá, das leis de Moisés. Então, eles estavam numa situação muito mais difícil que nós hoje em dia. Eles realmente viviam num barco à deriva, né? Porém, tinha Jesus. Então, eu digo para vocês que é o mesmo Jesus que dormiu na casa de Zaqueu, que era um corrupto, que todo povo judeu viu. E mesmo assim, eles acreditaram em Jesus, tá? Então, eles plantaram sementes, sem saber. E essas sementes frutificaram para sempre, né? Agora, vocês imaginem depois. Essa parábola das sementes, ela está no Evangelho de Marcos, né, que fala do crescimento do reino de Deus. E fala da semente, né, que foi colocada na beira do caminho, nas pedras, espinhos, na terra boa. Nenhum deles recebeu o mérito pelo sacrifício, nenhum deles imaginou a Bíblia. Nenhum deles imaginou o quão longe seus feitos chegariam, seus nomes até o fim, ou quem sabe o início de uma grande e nova nação. A reflexão, minha gente, que eu vou trazer primeiro, mas hoje eu vou trazer inicialmente é essa. Qual desses terrenos, tá? Qual desses terrenos? E o texto, gente, claro que é inspiração de Deus, porque de mim é que não é, mas quem escreveu fui eu. Mas, só por Deus mesmo, minha gente, com muito pedido para que algo seja, para que algo entre na cabeça das pessoas. Seja lá quando esta semente vai ser frutificada. Seja hoje, seja amanhã, seja daqui a 30, 40 anos no YouTube. Sem desistir. Nós somos tão pequenos, queremos títulos, honrarias, medalhas. Nossa imagem é adorada por milhões hoje em dia pela internet. TikTok, Face, nem tem TikTok, Face, Instagram, onde não há nada de verdadeiro valor. Queremos reconhecimento por estranhos que não sabem e nunca saberão o seu valor. Pelo destaque, pastores, sacerdotes, bispos, padres, profetas, profanaram e profanam ainda o sacrifício do cordeiro mais puro, do Senhor dos Exércitos, do Criador, e corromperam multidões com sermões incoerentes com a sua conduta ética e moral. Os 7 anjos, os 7 candelabros,
falam dos que são os pastores do rebanho do verdadeiro e bom pastor. Quando vocês escutarem hoje a leitura, vocês vão entender os 7 anjos e os 7 candelabros. O verdadeiro bom pastor é Cristo, que deixou os 7 candelabros, onde tem luz, que são as igrejas, os discípulos. Porque aqui ele nem considera quem não é discípulo. Então, esse verdadeiro pastor Cristo, que foi humilde, nasceu em uma manjedoura, subiu em um jumento, deixando claro sua essência, o servir, servo. O Senhor cobrará, o Senhor Deus cobrará, porque é justo, do sacerdote, do bispo, do profeta, do padre, do discípulo, você, e você que não é discípulo, piorou ainda. Toda a responsabilidade que lhe foi confiada. E aquele que não busca, não deseja por si a verdade que o Espírito traz, por falsos profetas será enganado, pois por preguiça você não buscou. Você, o que só pode vir do alto, você não buscou, aonde deve buscar? Em Jesus. Você vai buscar no seu bispo, no seu padre, no pastor, na tia, na prima, na mãe, no marido. Você busca em tudo, na cartomante, no profeta, no aquele que joga búzios, sei lá onde você vai buscar, no vidente, mas não busca em Jesus. Não espere coisa boa, não espere coisa boa, porque tudo já está escrito. Porque todo mundo acha tão difícil, mas tudo tem seu tempo. E a gente aprende pro bem ou pro mal, pelo amor ou pela dor. Só pode vir do alto. Então é para lá que você tem que levantar os seus olhos. É para lá que você tem que levantar a sua cabeça. Quando você vai no seu templo, na sua igreja, você vai lá amar, adorar. Você vai glorificar. Você vai honrar o sacrifício, o cordeiro imolado. Você vai adorar. Você vai dar dignidade àquilo que é digno de ser louvado, o Santíssimo Sacramento. Porém, além disso, aonde você acha é através do Espírito Consolador que Deus te deixou. O Espírito Santo da verdade, Jesus prometeu. Só nele você vai perguntar aquela homilia, aquilo que o pastor me disse, que a minha mãe me disse, confere. Você vai sentir, mesmo assim você faz outra coisa, você faz o que você quer. É sempre assim, até você quebrar 1000 vezes a sua cara. Tão miserável e egoísta seria para não crer na vida futura você? Reflita. Você acha que vai durar 200 anos aqui na Terra? E mesmo assim, é pouco. Tua semente só poderá ser valorosa quando frutificada em Cristo. E para isso, só Ele pode lhe guiar como Ele prometeu. Esta reflexão que eu escrevi praticamente uma carta, tomada pelo Espírito mesmo, minha gente. Sinto isso até agora, a presença, que eu tô tão séria, né? Porque eu tô cansado também. Mas porque Deus capacita a gente, minha gente? Quando que eu vou escrever assim? Eu escrevo algumas coisas, mas parece um recado mesmo, sério. Então vamos para o Evangelho, e aí você vai entender o que eu estou dizendo. Então, gente, planta na sua cabeça que semente você está plantando e você pretende colher quando, onde e até quando? Para sempre? Vamos lá para o Evangelho que você vai entender. Eu vou explicar para você entender muito bem e nunca mais esquecer disso. Vamos começar pela leitura. Não se assustem, o Apocalipse não é o fim do mundo, tá? Mas o início de uma nova era, tá? E essa era só vai ser composta por aqueles que tiverem a sua semente frutificada, não na terra. Quero que isso fique bem claro, tá? Mas vamos lá. Apocalipse, pega sua Bíblia no capítulo 1, do versículo 4 ao 12. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Gente, olha, a liturgia hoje, tá? Para quem não percebeu, a liturgia diária, ela não está correta. Apocalipse, aqui diz Apocalipse 1, versículo 4 ao 12. E é o que eu vou ler, tá? E é o que justamente, tá? Está de acordo com o Evangelho. Porém, se for o tema que está aqui, o que eu falei anteriormente, tá? Seria Apocalipse 11 e não 1. Mas eu vou ler o 1, tá, minha gente? Porque tem tudo a ver.
Então, eu vou ler, vou deixar como tá o outro e vou explicar só esse. Aliás, não vou deixar, vou explicar esse, tá? E vou colocar o outro embaixo. Não vou fazer explicação sobre ele. Vou fazer explicação sobre esse, tá? Porque o estudo meu foi todo baseado neste. No que de fato é, porque eu vou pela Bíblia, né? E eu vejo aqui o tema e quando eu vi a leitura não estava igual. Espero que nas igrejas percebam isso. Bom, lá no versículo 4, Apocalipse 1, diz o seguinte: João, as 7 igrejas que estão na Ásia, a vós, graça e paz da parte daquele que é, que era e que vem da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. E da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, que nos lavou de nossos pecados no seu sangue, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai. Glória e poder pelos séculos dos séculos. Amém. Ei-lo que vem com as nuvens. Todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o transpassaram. Por sua causa hão de lamentar-se todas as raças da terra. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, aquele que é, que era e que vem, o dominador. Eu, João, vosso irmão e companheiro nas tribulações, na realeza e na paciência em união com Deus, com Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Num domingo fui arrebatado em êxtase. Eu ouvi por trás de mim voz forte como trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e manda-o às 7 igrejas, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Voltei-me para saber que voz falava comigo. Tendo-me voltado, vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestindo longa túnica até os pés, cingido o peito por um cinto de ouro. Tinha ele cabeça e cabelos brancos como lã, cor de neve. Seus olhos eram como chamas de fogo. Seus pés se pareciam ao bronze fino, incandescido na fornalha. Sua voz era como o ruído de muitas águas. Eu li até o 15, mas é até o 14. É até o 12, perdão. Mas eu li até o 15, tá bom, vou explicar até o 12. Tá, minha gente? Vamos para a explicação. Lá no versículo 4, tá? A menção do nome do autor e de sua audiência, mais uma saudação característica, graça e paz, indicam que Apocalipse tem uma forma semelhante a outras cartas do Novo Testamento. Não se trata de uma obra exótica, de um outro mundo que não pode ser compreendida prontamente. Aquele que é, que era e que há de vir. Significa que Deus não somente existe agora, mas sempre existiu e para sempre existirá. Os 7 espíritos que estão diante do seu trono pode se referir aos anjos das 7 igrejas e a outros anjos vistos no livro, ou a plenitude do Espírito Santo descrito em Isaías, capítulo 11, versículo 2. No versículo do 5 ao 6, Jesus é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, nos faz recordar sua ressurreição, a garantia da ressurreição futura de todos os cristãos e dos incrédulos. Embora Cristo possua toda a autoridade para ser príncipe universal agora, ele não a exercerá de maneira completa até sua segunda vinda. Nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Não significa neste livro que somos salvos automaticamente pela morte de Cristo na cruz. Como se toda a humanidade estivesse salva independentemente de suas crenças. Apocalipse enfatiza a necessidade de arrependimento e de uma resposta de fé ao Evangelho. O fraseado aqui pode significar que os cristãos já constituem um reino e são sacerdotes nesta existência. No versículo essa colagem da escritura, né, o tema de Deuteronômio e Zacarias, o tema de Apocalipse, a referência a lamentarão é entendida às vezes como resposta daqueles para quem é tarde demais para serem salvos. O contexto de Zacarias, capítulo 12, versículo 10, no entanto, indica que a lamentação será um arrependimento verdadeiro ligado à salvação, mesmo para aqueles que o perfuraram Jesus Cristo, seja os judeus
tá? No versículo 8, alfa e ômega são a primeira e a última letras do alfabeto grego, enfatizando que Deus é o início e o fim. Provavelmente Jesus disse Aleph e Tav, primeira e última letras do alfabeto hebraico. Sobre que é, que era, o que há de vir, já falamos. No versículo 9, a tradição indica que o apóstolo João foi exilado pelo imperador romano Domiciano em uma colônia penal na ilha de Patmos, cerca de 64 quilômetros a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu, por volta de 95 depois de Cristo. João foi libertado algum tempo depois da morte de Domiciano em 96. Ele enfatizou ser um companheiro na tribulação, ou seja, a agonia. Tá? Essa não é uma referência à ocasião de incomparável dificuldade um pouco antes da segunda vinda de Cristo. Ó, não é comparável. Então imagina como que vai ser essa segunda vinda. Espero pior. Eu digo para esperar o pior, mas aquele que é discípulo não tem que temer não, na fé. Lá no versículo 10, no espírito, se refere ao estado espiritual no qual João se encontrou quando recebeu as visões do Apocalipse. O dia do Senhor é provavelmente uma expressão que se refere ao primeiro dia da semana, tá? O domingo, o dia da ressurreição, que se tornará o dia de adoração para os cristãos. No versículo 11, alguns intérpretes acreditam que Apocalipse foi escrito como um livro, ou seja, no formato de códice. Mas é muito mais provável que a palavra grega aqui, biblion, deva ser traduzida como rolo. As 7 igrejas locais, mencionadas em Apocalipse, foram escolhidas dentre todas as igrejas na Ásia Menor para servirem de exemplos dos tipos de realidade que se desenvolve na vida da igreja até os dias de hoje. Essas 7 foram escolhas óbvias, uma vez que estavam situadas nas estradas de uma rota postal circular, dando-lhes proeminência em decorrência de sua facilidade de acesso. Eu vou deixar aqui a fotografia, tá, para vocês entenderem aonde que se situavam essas igrejas. Os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Tá? João tinha no versículo 13, tá? E aí ele vai até o 14, do 13 ao 18, e depois do último, que é o 14, é até o 12, tá, gente? Até o 12. Os 7 candelabros de ouro. É até aqui que eu tenho que falar, tá? Porque vai continuar depois, tá bom? Então, vamos para a... Gente, é revelado que as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Então, significa que tem 7 anjos de Deus cuidando das 7 igrejas, tá? É esse o significado. Sempre tem um anjo, né, cheio de olhos. Deus está sempre cheio de olhos. E os 7 castiçais são as 7 igrejas. Os anjos das igrejas aparentam representar aqueles que são colocados nas assembleias para dar luz celestial, assim como as estrelas, que são os símbolos dos anjos, iluminam os céus. Mas, como as estrelas em relação à luz do sol, estes representantes estão subordinados à luz sob Cristo. Tá? O sol é a grande e suprema fonte de luz para toda a terra. As estrelas são necessárias, tá, gente? Quando o sol está longe. Então, precisamos de sacerdotes, precisamos de pessoas para nos orientar, né? Pessoas que são sacerdotes. E a fraca luz que emitem é do mesmo caráter e natureza que a luz do sol. Na ausência pessoal de Cristo, a perfeição, vamos lá, a perfeição, cadê? A perfeição do testemunho da igreja seria emitir o mesmo caráter de luz que Cristo na glória celestial. Presta atenção nisso, minha gente, tá? Da mesma natureza, embora muito distante em força e poder e quantidade, de um modo especial esses anjos ou representantes da igreja são responsáveis perante Cristo pela condição moral das assembleias. Lembrem-se da parábola de ontem, tá? Das moedas, né? Aquilo que Deus te dá e depois você vai, ele vai voltar para te cobrar o que você fez, se você frutificou, se você guardou, tá? Isso daqui está falando dos sacerdotes, o padre, o pastor, no meu caso que eu sou católico, padre, pároco, né, bispo.
são responsáveis perante Cristo pela condição moral das assembleias. Enquanto em cada igreja o Senhor se dirige ao anjo e assim mantém o anjo responsável pelo estado da assembleia, ainda é notável que ele constantemente deixe de falar diretamente ao anjo para dirigir-se à igreja. Assim, no discurso a Pérgamo, ele fala de um mártir fiel, o qual foi morto entre vós. E novamente ele diz no discurso a Esmirna, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão. Esta mudança do singular para o plural torna impossível aplicar o anjo a um oficial presidente e nos leva a ver um representante simbólico da igreja. Os 7 candelabros são símbolos das 7 igrejas. Isso fica claro em Apocalipse, tá? O capítulo 1, versículo 4, Apocalipse do 1, lá no 11, tá? 7 igrejas são indicadas. É, no entanto, igualmente claro que essas igrejas apresentam a história de todo o período da igreja. 7 igrejas foram selecionadas, nas quais possuem traços morais que foram usados, né, por Cristo para estabelecer profeticamente a condição moral da igreja professa como um todo, ou em parte, em diferentes períodos da sua história. Existem razões substanciais para essa conclusão. Em primeiro lugar, em Apocalipse 3, todo o livro do Apocalipse é mencionado como profecia, e isso daria um caráter profético a estes discursos. Então, o número 7 é um símbolo constante de plenitude nas Escrituras, e como os 7 Espíritos falam da plenitude do único Espírito Santo, assim julgamos que as 7 igrejas apresentam uma visão, tá? Ou deveriam apresentar, né? E apresentam uma visão. Uma visão completa das variadas condições de toda a profissão cristã. Talvez, no entanto, o argumento mais convincente para o caráter profético das igrejas, tá? Como se diz, a correspondência real entre o quadro dado das 7 igrejas e a conhecida história da igreja professa, tá? Isso daqui, minha gente, é um pouco da explicação. Agora, os anjos, eu não vou falar, me adentrar tanto, mas os anjos, eles são falados a todo momento, tá? Os anjos são servidores e mensageiros de Deus, como diz o salmista, poderosos executores da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Salmo 103, 20. Jesus disse que os anjos dos pequeninos contemplam constantemente a face de meu Pai que está nos céus. Mateus 18, 10. Eu vou passando aqui para poder falar mais. Os anjos são criaturas puramente espirituais, dotadas de inteligência e de vontade. Eles jamais poderão morrer porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, porque são ressuscitados. Lucas capítulo 20, versículo 36. Eles superam em perfeição a todas as criaturas visíveis, como dá testemunho o fulgor de sua glória. Seu corpo era como crisólito, seu rosto brilhava como relâmpago, seus olhos como tochas ardentes, seus braços e pés tinham um aspecto de bronze polido, né? E aí por diante, os anjos estão presentes, tá, na história da humanidade desde a criação do mundo. São eles que fecham o paraíso terrestre, protegem Lot, Gênesis, salvam Agar e seu filho, Gênesis, seguram a mão de Abrão para não imolar Isaac, comunicada a Moisés e ao povo por ministério deles, Atos. São eles que conduzem o povo de Deus, Êxodo. Eles anunciam nascimentos célebres, indicam vocações importantes. São eles que assistem os profetas. Gente, os anjos estão por todo lugar por conta de Deus. O anjo Gabriel instruiu a Daniel, ainda que neste trecho bíblico não seja chamado de anjo, mas o homem Gabriel, tá? O anjo anunciou para a Santa Virgem Maria o nascimento de Cristo. Então, minha gente, os anjos, eles estão em todo o lugar. No Apocalipse, os anjos aparecem como ministros da liturgia. Presta atenção nisso, cristão, tá? O Apocalipse, os anjos aparecem como ministros da liturgia celeste, oferecendo a Deus a oração dos justos, tá? E talvez seja esta sua mais bela missão. Aquele que é santo, com certeza ele virou um anjo, tá, minha gente? Aquele que foi santificado.
Na minha visão, ouvi também ao redor do trono dos animais e dos anciãos a voz de muitos anjos, e número de miríades e de milhares, bradando em alta voz: digno é o Cordeiro imolado de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a glória, a honra e o louvor. Apocalipse, que nós vamos ler ainda 5, tá? Vamos ver se tem mais algo a dizer nesta palavra importantíssima, tá? Que está errada hoje na liturgia diária, tá? Ou trocaram a leitura, ou trocaram o número, o capítulo, tá, minha gente? Vamos para o evangelho agora do dia, que ele vai completar com este tema, tá? Eu li o outro e achei que este é mais completo, ele tem mais significado, de forma cruzada, né? Informação cruzada. O Evangelho de Lucas, tá, gente? Vai falar o seguinte, sobre a questão da ressurreição, tá? Que é um tema, tá? Que muitos dizem que existe ressurreição, existe reencarnação, não existe, vai direto para o inferno, vai direto para o céu. Vamos lá. Evangelho Lucas, pega a sua Bíblia, capítulo 20, versículo do 27 ao 40. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro, e casaram com a viúva. E assim os 7 todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento, e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam. Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação, vamos diretamente para as explicações, tá, minha gente? Vamos lá. Então, lá no versículo 27, capítulo 20, versículo 27, versículo 27, não é grande não, fica tranquilo. Outro grupo dos líderes, no capítulo 27 ao 33, tá? Outro grupo dos líderes religiosos tentou apanhar a Jesus em uma outra armadilha proposital, tá? Proposicional. Os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos, porque ela não é ensinada na Torá. Gênesis até Deuteronômio não é ensinado isso. Eles fizeram a Jesus uma pergunta destinada a desacreditar a ideia da ressurreição, fazendo com que ela parecesse absurda, tá? Se morresse o irmão de um homem e ele não deixasse filhos, diz respeito à lei do levirato, tá? Lei do levirato, minha gente, tá? É um costume observado por alguns povos, nem eu sabia disso, que obrigava o irmão de um homem falecido a casar-se com a viúva do seu irmão, caso este não tivesse filhos, né? O objetivo era proteger a terra do falecido, que ficava em risco sem herdeiros. Depois, o filho do casamento entre o irmão e a viúva era considerado descendente do falecido. Depois, a viúva ficava com uma posição social assegurada. Tá? O objetivo era proteger a terra do falecido, né?
que ficava sem herdeiros, que corria risco de ficar sem herdeiros, né? E, gente, que salário de fruta, tá? Mas era isso, eu li até a última parte aqui repetida. Mas a lei do Leviarato, né? Vamos ver se é isso mesmo, para ter certeza. Levirato, tá, gente? Lei do Levirato, já fiquem sabendo, quem não sabe disso. Então, minha gente, aqui nesta lei do Levirato está dizendo isso. Tá? A lei do Levirato encontra-se lá em Deuteronômio, né, capítulo 25, versículo 5. Equivocadamente, os saduceus achavam que a vida após a ressurreição do corpo teria a mesma estrutura básica que a vida terrena. Você morreu, vai continuar do mesmo jeito, tá, minha gente? Eles pensavam isso. E penso, né? Lá no versículo 34 ao 36, Jesus respondeu dizendo que o casamento se limita a este mundo, tá? Os que são considerados dignos são aqueles que creem em Cristo, porque o único meio de alguém ser aceito por Deus é tendo fé no Messias, tá? No céu, seremos como anjos, que gozam de vários relacionamentos significativos, mas não se casam nem se reproduzem. Depois da ressurreição, o ciclo de vida humano, nascimento, casamento, reprodução e morte, é mudado para sempre. Estávamos falando sobre anjos. Cada anjo depois, o santo que foi aqui na terra, minha gente, ele vai virar um anjo. E Deus vai dar para ele missões importantes, tá? Para vocês verem que 7 anjos sobre 7 igrejas já falava sobre isso. Então, o anjo ele é responsável, ele tá ali em cima ele tá falando ele tá fazendo de tudo por Deus, para Deus, pela glória de Deus, né? Então sempre vai ter um anjo, né, na igreja. Então depois lá embaixo, no versículo 37 ao 40, que é o final, que aí já junta tudo, né? Que aqui já tá juntando tudo. 19, 20, é o 20 mesmo, tá? Jesus citou Êxodo, tá? Capítulo 3, versículo 1 ao 6, para acuar os saduceus que reverenciavam os livros de Moisés. Por quê? A lógica de Jesus é a seguinte: Deus só poderia dizer a Moisés que era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, se eles ainda estivessem vivos na época de Moisés, mas eles já tinham morrido muitos anos atrás. Logo, precisava haver uma vida após a morte. Nenhum dos líderes religiosos ousavam mais atormentar Jesus, porque ele respondera só na categoria, né? Respondera bem, né? E os fizera parecer tolos, tá, minha gente? Povo de Deus, agora para fechar, tá, esse vídeo de hoje, o que tem a ver o evangelho com a leitura, tá? Jesus nos fala sobre a ressurreição, tá? E nos revela que o viver na terra é completamente distinto do viver no céu. Gente, ele já deixou claro isso, tá? Não fique inventando, gente. Não fique inventando, tá? Por isso ele relembra Moisés, que na passagem da sarça ardente chama o Senhor de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Isto nós precisamos ter em mente. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Por que ele seria dos mortos, gente? Tá? Não precisa. Todos nós precisamos crer nas palavras de Jesus que esteve na terra, quando nos dá a garantia de que um dia ressuscitaremos para viver com Deus vivo e poderoso. Aí então não mais precisaremos nos apegar a nada nem a ninguém. Seremos livres como os anjos, contemplando a glória de Deus e vivendo a verdadeira felicidade. O céu é a realização dos nossos mais profundos anseios e a plenitude do plano que Deus idealizou para cada um de nós. Por isso não teremos mais o apego da carne, nem as limitações da nossa alma, né, gente, que é pecadora, tá? Continuando, a nossa esperança, tá, deve ser a certeza de que todos seremos filhos de Deus e viveremos nele, com ele e por ele, no céu ou na terra,
tá, minha gente? Quando não haverá mais dúvidas, nem choro, nem lágrimas, nem marido, nem mulher. E aí então não perguntaremos mais nada. Diante das palavras de Jesus, como você reage, né? Você tem o desejo de contemplar Deus face a face ou está pegado somente às pessoas quem ama, né? Porque Jesus já disse, né? Que primeiro tem que amar Ele. Não é filho, não é mãe, não é pai. É Jesus Cristo. Jesus disse isso, minha gente, tá? Você tem desejo de contemplar? Então, você imagina como será a alegria no céu? Como será? Todo mundo nasce com esse vazio existencial, tá? Isso é para uma busca naturalmente pra gente. Isso é uma busca que Deus deu, tá? Para que naturalmente nós busquemos a Ele, tá? Só que isso aí demora muito para cair a ficha de muita gente. Você imagina como será essa alegria no céu? Imagina, um dia que chegar lá. Você entendeu o que Jesus quis dizer neste evangelho? Tá? Então, gente, para mim é muito claro, tá? Muito claro mesmo. É tão claro, mas tão claro, tá? Que não tem essa relação dos anjos e da igreja, tá, minha gente? Qualquer texto, seja o texto que tá errado aqui na liturgia, né? Eu até posso colocar também o texto primeiro, para até vocês compararem se quiser, mas aí o vídeo vai ficar um pouco mais longo. Mas eu vou deixar este daqui como principal, porque eu vejo como isso, eu vejo como, né? Você aqui fala em ressurreição, Jesus está falando para os saduceus, que os saduceus estavam duvidando da ressurreição. Jesus teve que trazer Moisés, né, para falar sobre como é que Moisés ia saber, né, se não fosse o próprio Deus que falou com ele, de Jacó, da descendência, né. Então, gente, não tinha como Moisés saber se Jesus não tivesse falado. Então Deus é dos vivos, não é dos mortos, tá? Depois que a pessoa morre, ela ressuscita, ela vai ressuscitar. Se ela ressuscitar no céu, assim, queiramos, né? Por que Deus falaria essas coisas? Entende? Então, assim, eles queriam fazer aquela festa do Auê lá com mulher, né? Casar com a irmã, com a mulher do irmão e não sei o que. Que borogodó é esse, minha gente? Que bagunça é essa? Que show da Xuxa é esse? Então, eu acho o seguinte, eu não acho nada, minha gente, tá? Isso aqui tá claro aqui no Evangelho, tá? Quando você segue o Evangelho que Jesus deixou através de seus discípulos e apóstolos, tá? As cartas de Paulo, que Paulo mandou para as igrejas, tá? Apontando, porque aqui a Bíblia, ela tá direcionada já para quem acredita em Jesus Cristo, tá? Ninguém vai ler a Bíblia ali desacreditando de Jesus, né? A não ser um estudioso, cientista, mas ele vai acabar se convertendo. Então, assim, Paulo está falando para exortando, lembrando, tá chamando a atenção das igrejas. O que acontecia, que estava dando, ou o sacerdote estava fazendo alguma coisa errada, ou era só por fora a aparência, ou estava acontecendo desunião, não tinha fraternidade, não tinha comunidade, tá? Cada igreja era diferente, tinha essas características, tá? E tinha 7 anjos, tá? 7 estrelas e 7 candelabros é o que? É luz, né? Luz para quem? Nós estamos aqui, tá? Porque queremos buscar a Jesus Cristo, mas não o temos mais vivo, mas temos a sua palavra viva através de quem? Dos sacerdotes, tá, minha gente? Então, eu digo para vocês, você só pode encontrar a verdade pedindo para Jesus Cristo. E intercessores. Por que eu digo intercessores? Porque na Bíblia já está, como eu falei para vocês aqui, tá? Você pode pedir intercessão, sim, tá bom, minha gente? Aquele santo santificado, tá? Se Jesus, a gente não sabe, mas se ele foi aceito no céu com honra e glória, os apóstolos, tá, gente? Eu vou dar um exemplo. Olha o que eles fizeram, né? Tudo que eles fizeram, como eu coloquei lá no início do vídeo, né? Eles hoje eles viverão, ou se ainda vão esperar para... Eu acredito o seguinte, tá, minha gente, né? Até que as coisas aconteçam, a gente não sabe de tudo, porque a Bíblia ela foi revelada até o ponto que Deus quis. Então, existem muitas murmurações, falações. O ressuscitar vai acontecer com certeza, tá, minha gente? Porque está no Apocalipse, vai haver uma nova geração, uma nova nação, né? Que vai ser liderada por Jesus Cristo, tá?
Isso aí está na escatologia, tá, minha gente? Então, por isso que você não deve temer em nenhum momento, tá? Se você quer ascender aos céus, você quer subir aos céus santo para viver na glória, você vai ter outras responsabilidades maiores, porque Deus vai te dar mais responsabilidades. Você não vai ter mais filho, mas você vai ter sim um laço de amor fraterno, tá? Responsabilidades sim, tá? Dentro do que Deus acha que lhe convém, dentro da sua evolução, tá, minha gente? Por quê? Porque existem sim níveis de santidade, uma evolução, tá, minha gente? Você evolui para um bem, você se santifica, você vai melhorando como? Degrau por degrau, você vai evoluindo, entendeu, minha gente? Então, este é o tema de hoje, tá? E a reflexão é aquela do início do vídeo, tá? A sua semente foi plantada, a semente foi plantada em qual terreno você é, tá? É o espinhoso, é o fértil, é a pedra, tá? Se você quer lembrar, volta lá de novo, tá? E se você gostou desse vídeo, por favor, clica aqui, segue, compartilha, que eu preciso continuar levando a palavra de Deus, tá? Eu não quero saber, acho que a pior coisa que tem é sucesso, tá, gente? Nunca mais a pessoa vai ter paz na vida, tá? Nunca mais a pessoa vai ter paz na vida, pessoa com sucesso. Então a melhor coisa que tem é a pessoa não existir, não aparecer, ser neutra, tá? Então assim, ó, por Deus, não é por mim, não é por mim. Eu peço para vocês, compartilhem, tá? Tudo bem, tem gente que não gosta da minha cara, não posso fazer nada, infelizmente, tá? Mas, se você não gosta da minha gente, você, só lamento por você, porque eu acredito que eu sou uma pessoa do bem, né? Mal não vou te fazer não, pode ter certeza disso, mas vou ficar na minha, tá? Um dia que você vier falar comigo, eu vou falar com você. Enfim, minha gente, tá? Se você deseja, quem sabe um dia ser um anjo, né? E quem sabe cuidar de uma igreja, como diz aqui, né? Uma estrela que vai cuidar de um candelabro. Como tem aqui hoje, tem muitas igrejas, né? O que você quer deixar? O que você quer frutificar na sua vida, né? Que frutos você quer deixar para os seus filhos, para a geração que vem? A vida vai continuar e você vai embora daqui, meu irmão, tá? Meu irmão, vê se isso entra na sua mente, tá? Vê se isso entra na sua cabeça de uma vez. Que de proveito você está fazendo? Você está só malhando, né? Eu gosto de malhar, mas eu não vivo para malhar, né? Eu trabalho, eu faço trilhões de coisas. Eu gostaria de ter mais pelo menos umas 5 horas por dia para poder continuar fazendo coisas que eu não consigo fazer, entendeu? Durmo muito pouco, eu durmo muito pouco mesmo, mas isso daí é genético, não consigo mudar, minha gente. Então, por hoje, é só isso, tá? Ontem também estava extremamente cansada. E, gente, o passarinho tá bem, tá? O passarinho aqui, ele voou, botei ele numa caixa, tá? E, meu pai, muito obrigado por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O passarinho voou, tá, minha gente? O passarinho tá vivo, feliz da vida, contente. Tava frio onde tava ventando. Eu botei ele numa caixa, botei ele enrolado ali num casaco, dentro de uma caixinha. Ele ficou dormindo toda a noite. Hoje de manhã, saí de manhã cedo. Quando eu cheguei, mais ou menos umas 8 horas, fui lá ver, ele tava lá ainda, tá? E quando eu abri a caixa, ele voou, tá? Então, graças a Deus, esse não morreu. Gente, Shalom, paz e até amanhã.